Tá valendo. Tá valendo. Depois a gente corta. E aí, gente? Beleza, Rafael? Depois você, ó, pum, corta aí. Valeu? Mas aí, pegando a linha de raciocínio, né, que a gente tava falando, eu esqueci o ponto de partida que a gente tava falando. Então, acredito que é uma pergunta que é legal pra gente começar. Qual é a questão? Se você acredita que uma pessoa que, por exemplo, que ela tá baseada, ela tem uma estrutura, ela tá formada em cima de algo que é só uma ideia, uma concepção que não está dentro da realidade, não está na estrutura da realidade. Essa concepção dela, que é o pilar, a Sim, base dele, é uma ideia. Não é um fato, não é uma coisa constatação que a gente consegue, concreta, né? uma coisa concreta. É uma coisa que é só uma ideia, uma construção humana, né? Você acha que essa pessoa, ela consegue Mudar essa realidade? ela consegue mudar, ela consegue voltar à estrutura da realidade e se consolidar em cima de uma base que é firme, uma base que é sólida? E se consegue, como é que ela faria isso? Primeiro que eu vou dizer, respondendo a primeira pergunta, consegue. A pessoa consegue isso. E segundo, já respondendo, porque já o como já é mais longo. Conseguir, consegue. E tem pessoas também que não conseguem. É por causa do como agora que eu vou explicar. Porque que acontece? O fato é o seguinte: quando nós criamos uma bolha ali, uma crença talvez militante, e acreditamos que tudo que está ali dentro é uma pura realidade e uma realidade do mundo inteiro, e eu não abri brecha nenhuma, para nenhum outro tipo de possibilidades, aí fica difícil. Então, o como começa quando eu desperto os porquê das coisas. Quando eu pergunto por que que a grama é verde, um exemplo. A grama é verde pelo motivo da natureza. A natureza é uma composição da natureza, isso faz parte. E talvez um cientista, vou falar talvez ele saberia responder por que a grama é verde. Mas faz parte da regra da natureza, a princípio. Então, quando o cara cria uma ideia ali, uma bolha, e ele se convence a não negociar de jeito nenhum, trocar essa ideia dele, aí não tem jeito, não tem como. Talvez o tempo faça que ele mude de ideia, que existe outra realidade, não é partir, não é partir do não é partir do sentimento dele, do que ele acha que é verdade, não é a partir desse ponto. Então isso é muito importante. Eu acredito o seguinte: quando o cara desperta o porquê das coisas, agora pode anotar, que é onde vai o negócio. Quando você desperta o porquê das coisas, você descobre muitas coisas. Você começa a perguntar o porquê de tudo. O porquê você nasceu ali, o que levou você a nascer no lugar que você nasceu, o porquê você foi criado da forma que foi criado, quem que começou isso, se foi sua avó, se foi seu avô, que determinação, quem teve essa escolha e o porquê disso. E por que ninguém nunca evoluiu, um exemplo, não saiu desse quadrado, não saiu dessa realidade. Eu vou usar exemplos físicos aqui, que seria: por que você nunca saiu desse sítio? Porque ninguém da sua família nunca saiu desse sítio. Um exemplo, agarrado ali, toda a realidade se resume ali, sendo que o estado é grande demais, talvez até a própria cidade. Além da cidade vem o estado, vem o país, e você passa a sua vida toda, se vai se limitar exatamente ali no sítio.
Você realmente quer acreditar que toda a realidade do mundo inteiro se resume em tudo que existe dentro do sítio? Ou você quer fazer uma tentativa de crescer, sair dali do portão para fora e compreender, tentar conhecer as outras possibilidades? Por exemplo, você vai sair do sítio, você vai saber que a Rural ela é um carro próprio para o sítio, é um carro antigo. Você vai descobrir que tem tecnologia tão avançadas que você vai encontrar Jeeps 2023 com tecnologia avançadas, tração nas 4 rodas e talvez está só no centro da cidade. Essa informação. E para você, a evolução, quando se fala de carro, é a Rural, o Jeep que o seu avô tinha, que ficou para o seu pai, que anda ali no sítio com seus tios, e você acreditava que aquela é a evolução máxima. Mas só que passaram muito tempo e vieram outras tecnologias, outros carros, tem tratores muito mais novos, com computadores a bordo e muitas coisas. Cara, e não cortando a sua ideia, mas você usou uma metáfora muito boa. E isso é uma questão muito séria. Assim, eu vejo que isso que você está falando vai servir tanto para a vida real, quanto também para o mundo das ideias. E se você se prende a uma ideia fixa, aquela ideia se torna um gatilho, não sei, talvez esteja preso em uma emoção, um sentimento, um trauma, talvez. Mas isso te faz se fechar de tal modo que nada mais entra, entendeu? E você se torna uma pessoa, não sei, uma pessoa que é tão fechada, você fica tão fechada que você se torna, acaba se isolando do real de fato. Do real. Porque as coisas se desenvolvem. O tempo todo. O tempo todo. O mundo aí não para. O mundo não está parado. A Terra está girando. A Terra está girando. Cada dia tem ideias novas, construções novas. E quando você se fecha para isso, você está simplesmente vivendo em um lugar fora da realidade. Você se isolou. Por mais que você esteja rodeado de pessoas, você está isolado. Está isolado. Entendeu? E o pior de tudo é o cara não saber disso. Isso é o pior de tudo. É o pior de tudo, é o cara não saber que ele está isolado. E quando ele tem a oportunidade, ele procura saber os porquês das coisas, ainda continuando a analogia do sítio, quando ele procura saber o porquê de tudo, fala assim, por que eu só vivo aqui? Por que eu estudo aqui dentro do sítio e vou o máximo mais longe na casa da senhora tal, X, A, como que você quiser usar esse exemplo, a senhora ali para estudar, que é do lado do sítio. E quando vem alguém de fora fazer uma visita no sítio, fazer uma compra de algum produto que nós produzimos dentro desse sítio, e essa pessoa que vem de fora, ele está cheio de informação de coisas que acontecem fora do sítio. Ele chega e oferece a oportunidade. A oportunidade sempre aparece. Ele vai e comenta, e ele fala, assim, poxa, você é tão jovem, você não pensa em sair daqui e conhecer novas coisas? Tem tantas oportunidades lá fora, você não pensa? Ali é o momento de decisão do cara dizer, eu vou, eu não vou, o medo vai bater? Vai, bate em todo mundo. O novo assusta. Assusta mesmo. Então o que acontece? Se o cara encher de coragem ele decidir isso, eu vou, eu quero conhecer. Aí a pessoa fala assim, vai para lá que tem uma casinha lá, que no caso é um apartamento, e você fica lá, se você gostar, você fica 3 meses lá, se você gostar, você continua a sua vida. Mas faz a tentativa, eu te dou a oportunidade, as chaves estão aqui.
e a pessoa vai lá, segura a chave. Um exemplo, o jovem segura a chave, Agarrou a oportunidade. agarrou a oportunidade. Cara, ali no sítio, ele é o garoto, por ser jovem, ele é rápido, ele é muito desenvolvido, consegue laçar boi da melhor forma possível, ele é expert nessa área, ele consegue montar em cavalos de uma maneira que ninguém consegue lá nesse sítio, mais uma vez, por ele ser jovem, rápido, ele desenvolveu, mas quando ele chegar na cidade, ele vai ver que ele é o bobo da cidade. E isso vai ser um confronto que vai bater de frente. É a hora que ninguém está preparado. Ele vai se sentir impotente. Ele vai... aí é um outro desafio, né? É outro desafio. Ele vai se sentir impotente. É a hora que ele tem que aprender novas habilidades. Ele vai ver que ali não tem boi para laçar. Ele vai entender que não tem cavalo para ele montar rápido e desenvolver suas técnicas que ele sabe. Ali não vale de nada. Ele vai estar entrando num terreno que ele tem que entrar de estaca zero. Você já pensou nisso? E se a gente trazer isso para a nossa vida, no todo, conseguimos ver e deparar bastante situações. Conseguimos ver bastante realidades. Que isso, de fato, pode acontecer com cada um de nós. Quando você decide viver o novo, você vai para um terreno que você não tem habilidades, que você não domina. Mas garanto uma coisa, você é capaz de dominar. E dando a continuidade, esse garoto ele vai aprender a negociar, porque isso põe que ele vai trabalhar num comércio, ele aprende a negociar produtos, ele aprende a falar com pessoas, lidar com o público. Novas habilidades estão sendo acrescentadas na vida dele sem ele perceber. E depois, quando ele volta para visitar a sua família no sítio, a família percebe que ele está evoluído. É um ser evoluído. Eu falei assim, nossa, quem que nós pensava que não tinha como evoluir, mas o cara evoluiu muita coisa. Por que ele evoluiu? Porque ele se tornou aluno de novo, em um outro terreno. E aí que está o negócio, né? Ele evoluiu, acabou sendo um fator surpresa para sua família, porque ele começa a falar de um mundo que existe fora do sítio. Para a família tudo aquilo é muito novo, então todo mundo vai sentar para ouvir as histórias que ele tem para contar. Nossa, não tem esses aviões que nós vemos passar aqui por cima do sítio? Olha, eu vou falar, passei pertinho do aeroporto lá e eles são enormes. Ele pega da ponta da casa, da varanda ali, vai até lá embaixo no lago. Ele não é daquele tamanho que a gente vê, não. Nossa, que isso, é mesmo? E como assim? E tem bastante banco para sentar? Como que faz para entrar dentro dele? Então, vai despertando ali em quem está ouvindo a história também, por causa do novo, vai despertando ali interesse. Você consegue ser influente ali no seu local de origem também. Então, é uma cadeia. É uma cadeia que você acaba despertando. Uma decisão tomada, resumindo agora, uma decisão tomada, ela sempre vai resultar em uma reação. Isso é fato. Então, se for uma decisão positiva, ainda mais para o novo, para melhorar, é válido. É válido e como se diz, você não vai mudar só a sua mentalidade. Você vai estar proporcionando ali para quem está ao seu redor uma nova qualidade de vida, uma nova experiência, e por isso eu acredito que vale muito a pena. E voltando ainda no início da pergunta que você fez. Não, você, cara, já respondeu até além da pergunta. Na verdade, essa analogia que você usou, Já que foi foi, até na verdade, além. uma parábola,
Você foi bastante além. Você explicou muito bem que é possível, e o que são as ramificações do que é a decisão e o entendimento de que a mudança aconteceu. A partir do momento que a pessoa mudou, se ela entender ainda, ela conseguir olhar para trás e ver que da onde ela saiu, onde ela está agora, isso vai se ramificar de uma forma onde que a partir dali ela pode até ensinar para quem tá no lugar onde ela partiu e falar, cara, o negócio não é Isso. só isso, não é só montar em touro brabo, não é só tirar leite de vaca, entendeu? O mundo é extremamente grande, mas eu sei que você é o entrevistador, eu sou o entrevistado, na verdade a gente tá batendo um papo, Não, é um bate-papo. mas então, eu quero aprender o máximo possível. Mas assim, no ponto de vista prático, a gente pega hoje a realidade como a gente está vivendo, onde eu observo e também ouço muitos relatos, acompanho as notícias e tal, e a gente vê assim um universo de jovens, até de pessoas de idade, pessoas maduras, né, que tem estão presas dentro de uma perspectiva que, como eu falei e como você explicou muito bem, isola elas do mundo real, do mundo concreto. Isola elas, as pessoas não estão vivendo aquilo que realmente é o natural do ser humano quando a pessoa faz isso. Entendeu? Então ela fugiu disso. O que você acha que, por exemplo, uma pessoa. Vamos lá, deixa eu ser cuidadoso na pergunta. Uhum. Uma pessoa, um jovem, não vou entrar aí de esquerda ou direita, mas um jovem militante que tem a política como centro da sua vida. Ele tem um partido político e tem o próprio político ali como um ser a ser cultuado, ou um ser a ser visto como Maior a referência. maior referência, ser reverenciado o tempo todo. O que você acha que pode dar um estalo? Ou você acha que esse estalo é possível? Ou na verdade é um desenvolvimento que leva algum tempo para ele entender que aquilo ali não é real? Isso aí, querendo ou não, ele está num terreno, é como que fosse o sítio. É como que fosse o sítio, ele está preso ali dentro daquela realidade ali, e toda a verdade para ele é as verdades que ele consegue enxergar. Se ele não se colocar numa posição de entender que existe um mundo fora daquela realidade que ele conhece, ele vai ficar difícil. Ele vai levar tempo ali. Vai levar tempo ali e talvez nunca sair. Ainda mais quando se trata de política. Por quê? Política é política. Como assim política é política? Política há investimento para prender quem está dentro continuar preso dentro daquela realidade. O sistema foi programado para isso. Pô, há um investimento para isso. Então não é tão fácil sair de dentro de uma ideologia. Não é tão fácil a pessoa simplesmente vai assim, não, a partir de hoje eu não acredito em nada disso que falaram para mim e eu vou sair daqui. Não, não é tão fácil, porque, vamos supor, se as referências de autoridade da vida dele sempre passou para ele que aquilo ali é a verdade, já é o início já de uma coisa para prender ele. Por exemplo, não, meu pai, minha mãe, meu avô, todo mundo era desse segmento político. É porque, assim, a política, ela é um pouco diferente e a gente teria que mudar um pouco essa analogia ou fazer uma adaptação nela, porque essa analogia, ela vai servir para uma área específica.
né? A política ela já seria uma coisa que talvez seja o maior problema hoje social da sociedade hoje, seja essa questão, essa dúvida em específico, mas a política ela vai funcionar não como uma fazenda, mas como uma prisão mesmo. Uma A prisão. dificuldade de sair é bem maior. Sim, bem maior. E muito maior. E o porquê eu relacionei aqui a questão das autoridades, porque quando nós somos criança, nós temos as nossas autoridades. Quem que nós temos de referência? A referência, ela é pai e mãe. E a política, ela está presente desde então, desde sempre. Então, a política ela é envolvida na nossa vida desde a construção de vida. E o que acontece? Se desde pequeno eu venho escutando que aquilo é correto e aquilo é certo, então eu vou construindo algo. É por isso que realmente tem que ser colocado como uma prisão. Infelizmente. Mas independente do lado, que seja esquerda ou direita, a pessoa tinha que ser... O ser humano ele tinha que ser livre para pensar e escolher. Essa é a verdade. Mas para chegar nesse processo, nesse ponto, que no caso é onde que eu respondo a sua pergunta, que você me perguntou se é possível a pessoa sair desse quadrado, dessa cultura ali, eu não sei, de algo ali que prende ele no meio dessa política, que ele tem todos ali, talvez, como uma maior referência. É difícil, porque vai pegar... a resposta é o seguinte: pegar esse cara e colocar com a mente limpa, com HD zero, sem nada. Ele ter as decisões por ele mesmo, a partir dele, ele começar a escolher. Mas só que a verdade não é essa. Ele vem sendo alimentado desde pequeno. Ele vem sendo cultivado desde pequeno. Então, o que acontece? Ele foi criado dentro dessa prisão. Ele foi criado dentro dessa prisão, então não é tão simples para ele, não é tão fácil. E por que, mais uma vez, eu envolvi o pai e a mãe e a família? Que, abrindo aqui um parente, dizendo que isso não é a realidade de todos. É uma minoria, mas tem gente que consegue quebrar essa bolha, furar essa bolha e sair disso. Mas aí o que acontece? Envolve sentimentos. A política consegue alcançar sentimento. A política consegue te prender no meio da religião, de cultura. Ela sai abraçando tudo. A política faz todo o investimento possível para te continuar aprendendo ali, dentro do quadrado deles. Então não seria tão fácil assim. Mas se põe que a pessoa conseguiu, furou a bolha. Ele saiu. Eu não estou dizendo que ele saiu de um lado e pulou para o lado saiu de direita, foi para a esquerda, ou de esquerda foi para a direita, não. Estou dizendo que ele parou no meio e decidiu: eu quero raciocinar por mim só. Ele saiu da prisão. Ele saiu da prisão. Eu não saí de uma e entrei em outra. Sim. Eu sou livre para pensar. Vamos supor que esse cara existe. E aconteceu. E existe. Ele está aqui no meio. Aí vem pessoas daqui do lado esquerdo, vem pessoas do lado direito e tenta convencer ele. Mas nada daquilo é o suficiente, porque ele já bloqueou os dois lados. Ele bloqueou e ele vai primeiro se conhecer. Um bom negócio. Ele se conhecer. Quem é ele? Qual o propósito da vida? Por que ele quer viver? Por que está vivendo? Onde ele está? Para onde ele quer ir? Em que parte a política pode somar nisso? Aí é onde que ele começa a dar atenção a alguma coisa da política. Ele começa a dar atenção. Quando o cara começa a se conhecer e desenvolve isso, ele vê que ele começa a catar coisas ali que pode somar realmente na evolução dele, como pessoa, como ser humano. Aí ele decide. Ele decide para realmente para que lado ele quer. Não vou dizer lado. É procurar saber o fluxo
certo que vai levar ele para o lugar certo, para onde ele quer ir. Mas a partir daí, você vê que a partir daí, desse ponto que ele saiu da prisão, só nesse momento ele tem o poder real de decisão. Sim, porque até então ele pensa que tem. Mas não tem. Não tem. Ele acredita que tem. E muitas pessoas, até hoje, o cara tá com mais de 70 anos de idade, ele continua dentro dessa prisão e ele acredita que ele está no lugar certo e não existe outro lugar certo a não ser que dali. E qualquer um que disser que ele tá no lugar errado, Tá errado também. dá briga, né? Dá briga na hora. Dá briga na hora. O cara não abre a possibilidade dele mesmo. Ele acaba colocando a política dele ali numa posição como se diz, de uma certeza ali absoluta, de algo absoluto. Não existe outra possibilidade. E aí é onde que o cara começa a se afundar. Ele começa a se afundar porque quando ele não abre a possibilidade dele entender que o mundo não se resume naquilo, que a Terra ela é grande, tem outros continentes, tem outras culturas. Até então, se ele continuar nessa, é uma prisão o resto da vida. E se deixar, morre ali. Porque a comparação disso é igualzinho quando uma pessoa nasce, não vou usar o sítio de exemplo, nasce numa cidade, ele só conhece aquela cidade, ele vive a vida toda dele ali, ele não quer nem conhecer a cidade vizinha, que passa um ônibus na porta da casa dele, a passagem baratinha, ele pode ir lá e visitar e voltar, mas ele não faz isso por N motivo, medo, notícias que são passadas na TV, que acontece assalto ali, tem morte aqui, tem outra coisa ali, acidentes, então ele resolve ficar ali. Aí quando ele vê, já se passaram 50 anos. Quando ele vê, ele já está doente, ele não tem chance de fazer mais nada. Eu fiquei impressionado, porque eu conheci uma pessoa assim um dia. Que viveu dessa forma? Que viveu dessa forma. Essa pessoa que eu conheci, ele não estava doente, assim, fisicamente, de estar parado em cima da cama, não, mas já estava idoso. E eu fiquei surpreso, porque aqui pertinho, na região do Lagos, eu perguntei a ele, nem sei porque o que me levou a isso, mas eu sou bastante curioso e gosto de conversar na questão com idoso e criança, são os dois públicos que eu gosto de conversar. Aí eu perguntei a ele, o senhor sempre morou aqui? Ele falou assim, sempre morei, desde quando me entendo por gente, sou nascido e criado aqui, conheço tudo aqui. Meu pai me criou aqui, minha mãe criou aqui, meus irmãos, tudo aqui. E o senhor conhece Itaboraí? Não, já ouvi falar, mas não conheço não. Na verdade, eu não conheço nada aí para baixo, nunca saí daqui não, sempre fiquei aqui, sempre morei aqui, nunca saí daqui. Esse homem, ele passou mais de 60 anos da vida dele naquele lugar e nunca despertou interesse de sair dali. Não sei dizer o porquê, porque eu não perguntei, mas com certeza é M os motivos particulares. Mas aí vai a gente pergunta, né? Faz a pergunta a nós mesmos, assim, o que faz uma pessoa viver tanto tempo, a pessoa que tem todo mundo tem uma única vida, ele dedicar ela, depois de ter um Brasil, por exemplo, tão bonito, tão grande, outros estados, culturas diferentes, e como que eu dou mole de passar minha vida inteira em um único lugar, sem
entregar a possibilidade de ter uma experiência diferente, de conhecer algo diferente. Esse homem, ele, pelo jeito, ele nunca conheceu, por exemplo, uma fazenda mesmo. Uma fazenda. Uma fazenda. Porque ele sempre morou ali na região do Lago, onde, se eu não me engano, foi Saquarema. Saquarema que eu conheci esse velho. Esse senhor, né? Ai, meu Deus do céu. Mas falou com carinho, boba. Não foi de maldade. É um senhor de cabelo branco já. E é uma pena, né? E saber que ele está na reta final da vida, possa ser que ele já partiu nessa altura, ou não. Possa ser que esteja lá ainda. Mas Você chegou a conhecer ele pessoalmente? Você falou com ele ou conheceu a história por... Não, eu conversei com ele pessoalmente. Eu conversei com ele. Eu sentei com ele, eu conversei com ele. Portanto, nem lembro o nome dele mais. Mas foi assim, a queima-roupa. Conheci porque eu vivo muito o momento, né? Cara, assim, você falando isso, eu entendi a sua colocação e eu acredito que em alguns casos isso pode ser realmente um desperdício de uma vida, mas para concluir isso, assim, uma pergunta que eu quero te fazer. Eu acho que o como a pessoa interpreta essa vivência é muito importante. Por quê? Você tocou no assunto, você deu uma pincelada no autoconhecimento. E eu acho que isso é muito importante para a gente ver esse ponto. Porque, assim, a partir do momento que, por exemplo, esse sujeito, ele viveu ali, ele passou ali toda a sua juventude, toda a sua fase adulta, chegou à sua velhice, passou todos os anos da sua vida ali, construiu uma família, lidou com os problemas diários, dominou ali aquele sistema pequeno, mas que de alguma forma ele se sentiu confortável. Sim. Se ele conheceu a si mesmo e entendeu, cara, minha vida é isso. É isso aqui que eu quero e não quero ir além disso aqui, me deixa... Eu me sinto bem sucedido, eu sou feliz aqui e a vida para mim faz sentido. Eu não quero nada além disso. Aqui eu tenho tudo que eu preciso para ser quem eu quero ser. Entendeu? E esse cara tem isso com profundidade, eu acho que não foi um desperdício. E aí que vai a pergunta. Como ele falou da vida dele? Ele falou de uma forma de satisfação, porque a satisfação faz toda a diferença. Se você se sente de alguma forma agradecido, feliz, grato por tudo que você viveu ali, poxa, você já está me dando uma resposta sem eu te perguntar. Entendeu? Como é que ele falou da vida dele nesse momento? Nesse momento, quando eu perguntei sobre a vida, e sobre a questão dele ter saído dali ou não, dele conhecer outros lugares, no caso, ele respondeu em parte isso daí, que deu para entender que ele não era, tipo assim, infeliz por estar ali, até porque você não tem como fazer uma comparação que se você não conhece o outro lado. Então, talvez, tipo assim, um exemplo. Uma certa ovelha está num campo. Eu gosto sempre de usar a analogia. Um grupo de ovelhas está num campo. E o campo tem a grama verdinha em alguns lugares mais elevados, outros mais baixos, e o sol bate ali constantemente. Porém, é gostoso de comer aquele alimento que está ali.
Se eu pudesse fazer uma entrevista para essas ovelhas, elas diriam, se põe que elas foram criadas ali e não conhecem outro campo, elas diriam para mim assim, não, a grama aqui é boa, é gostosa, saborosa. Eu sei que ainda não respondi a sua pergunta, mas vou te responder. É só uma comparação antes. Ela vai dizer para mim que ali é bom e vai estar feliz com aquilo. Mas aí, para quem conhece um pouco de capim, você sabe muito bem que aquele capim que existe na beira do rio, que é o capim, algumas pessoas conhecem como capim da Angola, é um capim que ele é meio molhado por dentro, por ele estar perto da água. Então ele sempre está muito verdinho e se você quebra ele, você consegue perceber que ele está úmido. E os animais que comem capim gostam muito desse capim. Você pode dar qualquer animal que come capim, ele para comer esse capim, você percebe que ele fica farto, ele fica feliz e quer comer mais. Preá come esse capim, cavalo come muito bem, ovelha, cabrito, eles vão comer muito bem. Me faz entender que esse capim ele tem um diferencial, por ele ter uma concentração maior de água, ele se desenvolve melhor na beira dos rios e lagos. E talvez se eu pegasse esse capim, entregasse na mão dessas ovelhas, elas iam entender que tem capim mais saborosos. Aí ela poderia fazer um termômetro, assim, não, eu queria mais daquele outro capim lá, que vem lá da beira do rio, da beira do lago. De lá é sempre melhor. Um exemplo. O Senhor, ele não tinha essa resposta para mim. A resposta que ele tinha é que o lugar que ele vivia era o melhor lugar do mundo. Mas não porque ele tinha essa certeza de fato. É porque ele me apresentava um certo receio, porque ele comentava assim, eu vejo na TV violência aí para baixo no Rio aí, né? É até bonito. Ele dizia, é até bonito. Mas lá tem muito assaltante, né? Lá tem muito risco. O desejo, talvez, de conhecer existia nele. Só que o medo era muito maior. Então, por mais que ele gostasse dali de onde ele vivia, ou ele vive, ele não tem como fazer esse termômetro. Ele não tem como dizer que, de fato, ali é melhor, por exemplo, do que perto da Baía Guanabara. Embora que tudo tenha um pedacinho do mar. É tanto o local que ele mora e a Baía Guanabara. Niterói, por exemplo, ele não teria, eu acredito que ele não teria essa resposta. Mas, porém, eu não via nele tristeza profunda por não ter conhecido outro lugar. Talvez ele se sentia confortável o suficiente. Porque quando a pessoa conhece a zona de conforto e ele não quer ser incomodado ali, tirar ele dali, para ele está tudo bem. E talvez realmente sim. Na realidade dele, ali é o melhor lugar e não precisa mexer. Agora, para eu que estou vindo de fora e estou conhecendo o lugar que ele mora e percebo algumas coisas que ele gosta de fazer, um tipo de passeio na beira da praia, um tipo de caminhada, um tipo de atividade, ficar conversando com outros senhores. Para mim que está vindo de fora, eu consigo ver que há outros lugares que têm isso em abundância. E ele que está dentro da realidade dele, talvez isso não é uma realidade. Que existem outros lugares que têm aquilo que ele gosta em uma quantidade maior. Uma variedade também. Uma variedade.
Mas assim, a gente foi bastante longe e, cara, isso eu acho que é um assunto que ele é bastante complexo e ele é também Pessoal, privado. muito privado, né? Mas é uma questão, eu acho que é uma questão filosófica. Dá pra gente falar disso aqui a noite toda. É um ponto onde envolve algumas questões que elas são basilares do ser humano. Elas estão muito envolvidas, muito conectadas a isso. É a essência do ser humano, né? Então, não, eu acredito assim, isso é uma concepção pessoal minha, que se que eu acho que o mais importante é entender justamente isso, é entender esse ponto da onde se quem eu sou está em acordo com o que eu estou vivendo e se isso faz um sentido real para mim. Então, a gente vai voltar lá no começo. Esse é um assunto que eu acho que dá circo. Ele começa, chega um momento que ele começa a dar circo. Ele volta no início de novo. Mas aí, quando você conhece você mesmo e quando você já fez tantos questionamentos, já respondeu algumas perguntas, mas outras ainda faltam responder, eu acho que isso é normal também. A gente não vai conseguir responder todas as perguntas. É uma situação relativa. E não te cortando, talvez é um tipo de pergunta, um tipo de interpretação, um tipo de, de busca que ele nunca buscou. É um tipo de ponto de vista que ele nunca interessou ele pensar. Talvez ele vive no automático, um dia após outro. Vive um dia de cada vez, não fica analisando o que já viveu, o que tem para viver. Você acha que isso é um erro? Aí entra aquela questão, aquela questão que você acabou de falar. Não um erro dele, mas eu digo assim, um erro humano. Um erro. Não repensar ou não colocar em perspectiva o que você já fez e o que você vai fazer, o que você está fazendo. Sim, aí eu acho um erro. Aí quando abre mais o leque, né? No caso, se fosse algo, no caso, usando essa pessoa, esse senhor de exemplo, que é algo... Na verdade envolve ele também, se você falar envolve, que ele também vai estar errado. Mas a inconsciência meio que deixa ele meio que perdoado. exímio, aí ele tá perdoado. Perdoado, é a palavra certa. Mas eu acho que a resposta para isso é como que o cara fosse em um churrasco, em um evento, em um lugar, que ali tem todas as sobremesas possível, ali tem várias mesinhas com muitos amigos, vários conhecidos seus, com os melhores bate-papo possível, e você simplesmente vê, avista uma poltrona, você sabe de uma coisa? Eu vou dormir. E você deitar ali e dormir o tempo todo. Enquanto que pessoas estão comendo, pessoas estão conversando, pessoas estão contando histórias, pessoas estão se divertindo da maneira delas, e você apaga e vai dormir. Aí dá a hora de todos se levantar, o acampamento de vir embora. Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo se divertiu de certa forma. E você vai dizer, eu descansei. Eu descansei. E você, fulano, você viu o que isso aconteceu quando o papagaio pousou na mesa e pegou lá um pedacinho de pão e deu pro cachorro? Aí você, que isso, cara? Isso aconteceu? Aconteceu, você não viu, não? Não, eu estava dormindo. E aí, cara? Então, eu acho que isso é algo bem, além de ser bem particular, mas é algo que todos devem repensar.
Porque Ah, senão a pessoa não aproveita a festa. a pessoa não aproveita a festa. A vida é exatamente isso. É uma festa passageira. E aqui tem muitas coisas, tem sobremesa, tem um bate-papo legal, tem acontecimentos direto. E se você der a bobeira de dormir nesse período de vida e não analisar o que está acontecendo ao seu redor e deixar esse tempo passar, eu vou dizer para você que é um desperdício, sim. Você não foi cauteloso e chegou no final da festa, o tempo passou, se põe que começou 8 horas da manhã, 5 horas da tarde terminou. Você dormiu bastante, hein? Você imagina. Aí, 5 horas da tarde chegou. Levanta o acampamento, todo mundo tem que vir embora. E talvez ele tem que vir até antes, tem que vir 3 horas da tarde, antes de todo mundo ainda. Você imagina, se a vida é para ser vivida, por que você não vai viver? Porque fica dormindo. Por que vai ficar dormindo? Tem gente que morre como que nunca tivesse vivido e tem gente que vive como que nunca fosse morrer. Como que seria isso? O cara que morre como que nunca tivesse vivido é o cara que morre sem história, sem nada. É o cara que não tem nada para compartilhar. Ele não viveu. Ele morreu sem legado nenhum, zero, de nada. Ele nem sabe que pipa é um tipo de brincadeira. Soltar cafifa, um exemplo, um cara apagado. E o cara que vive como que nunca fosse morrer, é o cara que não respeita a vida também. É o cara que vive tão exageradamente que ele arrisca tanto, ele quer pular de cabeça, passando perto de uma rocha, de uma pedra, para pular de uma alta cachoeira, um exemplo. E ali tem uma pedra ali que se ele der um descuido, ele passa centímetro dela quando ele pula. Então ele não analisa os fatos, ele não analisa os riscos, ele se arrisca o tempo todo. Ele não quer saber o que vai acontecer. Ele pega uma moto de alta velocidade, bota 180 em uma moto sem capacete, sem nada. Esse cara vive de uma maneira como que ele nunca fosse morrer. E uma hora ele morre da maneira mais triste possível. Sabedoria pura, hein? Então, eu acho que nós estamos chegando mais um fim de episódio, né? Depois dessa aí a gente já pode acabar. Depois dessa acho que dá pra fechar, não dá? Dá pra fechar, cara. Gente, então é isso. Bem-vindo a mais um dia produtivo, bate-papo produtivo, né? Bate-papo produtivo. Bate-papo produtivo. Não esqueça, curte, compartilha e vem junto com nós, né? Não é isso? Desejo falar alguma coisa? Fala alguma coisa pro público aí, Fernanda. Eu agradeço. Eu espero que a nossa conversa edifique sua vida de alguma forma e que venhamos acrescentar de alguma maneira. Papai do Céu abençoe cada um de nós. É isso, agradeço a minha oportunidade de estar aqui hoje. É isso aí. Gente, então eu te agradeço. Mais um bate-papo produtivo aqui na Segunda Produtiva. E é isso aí. Dividimos aqui 2 telas para conversar. E esse é o papo de hoje. Te aguarda no próximo aí, que está por vir. Já é logo ali. Até daqui a pouco. Por que eu digo até daqui a pouco? Porque o tempo passa assim, ó. Rapidinho. Rapidinho. Forte abraço. Tamo junto. Até daqui a pouco.